amigos do Sport Buzz! Hoje é um dia muito especial pra gente, já que estamos estreando o nosso projeto Sport Buzz Delas, que é um projeto lindo e que vamos falar sobre o esporte feminino, e nada mais justo do que começar com o futebol. Para que esse projeto ganhasse vida, a gente está contando com a querida Flávia Zeifer. Seja bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, Gabi. É uma honra estar aqui com vocês. Já acompanho o Sport Buzz, né? E com a qualidade do conteúdo. E agora tem esse cantinho aí, porque literalmente é um cantinho nesse mundo aí de publicidade dedicado para a mulher. Eu acho que vai ser bastante bacana. A nossa parceria aqui é muito especial mesmo, porque é um projeto que está estreando junto com a Copa do Mundo Feminina, né, de 2023, que estreia hoje, dia 20 de julho. E teremos muitos convidados que a gente ainda vai falar mais pra frente. Mas, Flávia, eu queria que você se apresentasse aos nossos companheiros de Sport Buzz. Conte sua história, qual a sua importância dentro do futebol feminino. Bom, como a maioria das mulheres no futebol, elas vêm de ex-atleta, né? São ex-atletas. Ou elas começam a traçar uma trajetória de vida e tropeçam no caminho, caem no futebol e simplesmente se apaixonam. Não podia ser diferente disso, não tem como. A minha história começa há muitos anos atrás, né? Pra gente não entregar a idade, mas acho que não tem o menor problema. Mas o que acontece? Eu comecei ligada à área de gestão de pessoas, tá? Então, sempre trabalhei dentro de grandes empresas e cada vez mais cursos que eu fazia, via necessidade de, estou gerindo pessoas e aí você tem os projetos, você tem os processos, né, para as empresas andarem. E num determinado momento, eu estava me especializando, fazendo curso de novos negócios, né, projetos em novos negócios. E assim, coisa de Deus, que foi o tal do tropeço que eu acho que a maioria das mulheres acabam não vindo de atletas, né? Porque talvez a paixão comece antes. Não que eu nunca tenha sido apaixonada por futebol, sempre fui desde pequena. E aí, exatamente quando eu fiz esse curso, resolveram lançar, estava uma confusão de Profut 2, aquele parcelamento do futebol, e porque já tinha tido um, e as pessoas não cumpriram, sobre a gestão no futebol. Um módulo, porque essa entidade ela viria depois, ela na verdade estava fazendo uma pesquisa para lançar um curso de gestão em futebol, porque nós não tínhamos profissionalização nenhuma. O futebol, ele infelizmente, a gente não pode tomar a nível de Brasil algo assim muito desenvolvido, e isso eu não vou me furtar a falar só do feminino, porque no masculino também. É que o feminino ainda tem um pouco mais de retrocesso, né? E uma justificativa até para um atraso, né? Por falta de profissionalização. E aí, naquele dado momento em que eu fiz o curso, eu falei, que isso? Eu não quero saber de mais nada na minha vida, eu não quero saber de pessoas que não estejam envolvidas com esporte. E eu comecei a procurar. Aí vamos fazer curso, onde é que tem curso, onde é que não tem, alguns cursos fora. Aí você está num momento da tua carreira em que fica difícil sair, mas assim, literalmente tirou meu sono daquele período ali em diante. Falei, não, eu tenho que arrumar alguma coisa, porque eu preciso me especializar em futebol. E aí, primeira coisa, vamos procurar especialização em direito desportivo. No momento em que eu percebi que a mulher dentro de um clube de futebol, ela não existia nenhuma gestora, né? Eu falei, isso vai acabar me jogando para dentro de um departamento jurídico e não é minha praia. Eu acostumada a fazer gestão a vida inteira. E aí, liguei para a CBF, que é a nossa entidade máxima de futebol. Eu falei, existe algum curso e tal? Isso em 2013. Nós estamos preparando um curso, a primeira turma vai começar em 2015, provavelmente, ou para o ano e tal. E vai ser um curso específico para gestora em futebol. Aí eu falei, tudo bem. E nisso, quando comecei a trabalhar com o Macaé, nesse período, tá? 2013 já, ou seja, tem 10 anos aí essa estrada dentro de clube. Por quê? Porque o Macaé estava querendo desenvolver um projeto, até de venda do próprio clube, com as categorias de base e montar todo um projeto de negócio, que era o que eu fazia. E aí me apaixonei mais ainda, porque são pessoas, o Macaé hoje em dia não mais, mas ele era gerido por uma família, né? O sobrinho, o presidente Mirinho, a esposa, Dona Eledir, o outro filho dele, Valtinho.
Então, me apaixonei, me envolvi de uma forma tamanha e deu certo o projeto. Como toda pessoa que gosta de futebol é apaixonado, o clube, para ser vendido com todo o projeto feito, 2 dias depois o dinheiro na conta, o presidente, não, estou devolvendo o dinheiro que eu não quero mais vender o clube. Meu Deus. Então, assim, aí eu falei, realmente é uma coisa que apaixona, não é coisa da minha cabeça, Flávia, isso acontece. Ele não conseguia se ver longe daquilo. Fora outras histórias também de clubes aí que eram de um dono e passou para outro, e aí familiares, né, eram irmãos, no caso, é um clube bastante importante no Rio de Janeiro. E aí, quando chegou em 2015, o famoso curso de gestão da CBF saiu. Lá estava eu. Aí fui eu lá para a CBF. Não adianta, essa primeira turma, nós vamos atender ao pessoal que já está atuando no futebol. Ou seja, Mauro Silva, né? Só ícone. Para o ano que vem, talvez a gente abra uma turma para o mercado em si. 2016 estava a Flávia de novo lá na porta, pessoal, e aí, não sei o que lá, não, mais uma turma, porque não deu para abarcar todo mundo, tal. 2017... Mostrou muita resiliência da sua parte. Exatamente, ou seja, eu estava focada, eu não queria pensar em outra coisa. 2017, eu recebo uma ligação, porque eu já tinha feito cadastro, todo ano eu fazia o cadastro, mesmo sabendo que eu não ia ser chamada, porque era para elite, né, do futebol. E aí, acreditem, me ligaram exatamente 5 vezes, mas esse curso é para você mesmo? Você tá ligando para você mesma, né? Você tá ligando para inscrever alguém? Não, gente, é para mim mesma. Ah, então tá bom, a gente vai ver aqui. Aí me ligaram de novo, olha, a gente tá marcando aqui porque o curso da CBF, esse primeiro, ele tinha uma outra gestão interna, era um curso extremamente prático, presencial, e efetivamente todos os sábados nós vivíamos na prática, eram planilhas gigantescas, ou seja, eu diria que o curso, né, da CBF Academy de gestão no ano de 2017, porque em 2018 ele já começou a ser misto e depois hoje em dia ele virou só online e assim, eu vejo a gente falar em queda é complicado porque a gente não tem profissionalização no Rio de Janeiro, né? É o que temos. Mas aí, beleza, fui aprovada. Você passava por um envio de currículo, a tua experiência, que era a que eu tinha até então, e aí fui chamada para uma entrevista com Marco Antônio e Eliane. Hoje em dia a Eliane, ela tá pela FIFA, tá fora do Brasil, e eles, mas você tem certeza que é isso mesmo que você quer fazer? Porque tem direito, tem não sei o que. Eu falei, não, eu quero fazer gestão, eu quero desbravar esse caminho, resumo. Com isso aí, eles pegaram algumas pessoas do meio, que eram 2 meninas da Caixa Econômica Federal, que patrocinavam o futebol, e aí a Caixa se animou em colocá-las para fazer o curso, 2 ex-atletas de futebol e uma jornalista. Uma outra era a mãe de um atleta que, na verdade, estava montando um case sobre o filho dela. Ou seja, de uma turma de 107 alunos, nós éramos 5 mulheres. Você acha que é por isso que teve tanta pergunta se era para você? Eu acredito que sim. Porque você imagina 2 turmas lotadas de homem, a primeira e a segunda. Na segunda, não sei quantos, 80, 90 homens inscritos. Aí aparece a Flávia, tipo, quem é a Flávia na fila do pão? Para querer fazer um curso desse. E aí, a minha entrevista foi uma entrevista demorada. Minha entrevista foi uma entrevista onde, tipo, todo mundo, mas tem certeza que é isso que você quer? Você acha que você vai aplicar isso aonde? Enfim. Fiz o curso de gestão e aí não parei mais. Marketing e entretenimento do esporte... o FIFA CIES pela FGV, que você faz uma entrevista, inclusive, presencial, porque essa foi por vídeo da CBF. Hoje em dia, sou graduanda, né? Mais uma graduação em esporte de alto rendimento por uma universidade. E não parei mais de estudar, né? Até hoje não. Fiz projetos híbridos também, porque é uma coisa que é importante, no IBF Chicago. Enfim, e aí, desse trajeto todo, no final de 2017, né, terminando o curso da CBF, um colega meu, muito querido, Garrite, foi ex-atleta, jogou com o Zico no Kashima, virou e disse assim para mim, eu sou o executivo de futebol da Cabo Friense e eu tô precisando de uma pessoa lá, porque agora a gente está colocando categoria de base e eu não tô dando conta, vamos? Ou seja, eu sou viúva, tinha 2 filhos... Mas eu falei assim, agora é minha chance de efetivamente voltar, porque aí eu tinha rescindido com o Macaé, porque esse projeto não deu certo. Pro início da temporada eles até me chamaram de novo, mas eu já tinha me comprometido, fui para Cabo Friense. Encurtando um pouquinho, foi maravilhosa a minha passagem por lá, até que em 2018, final de 2017 para 2018, a Cabo Friense estava na seletiva, né, as antigas seletivas do Carioca,
E aí subimos, e aí começamos o campeonato e foi super bem e tal, mantivemos, porque tem a questão da cota. Então os presidentes, eles fixam muito nisso, porque praticamente, para um clube que só tem o estadual, é o único calendário que ele tem o ano inteiro. E aí o Garrincha foi convidado para vir para o Botafogo. E aí, quem é que vai ficar na Cabo Friense? Tivemos uma reunião, o presidente Valdemir também e o Ramon, que é o genro dele, também toca o futebol lá, me receberam da seguinte forma: e agora, quem é que fica aqui no futebol? O Garrincha virou e falou assim pra mim: a Flávia. Aí o presidente: mas uma mulher? Quer dizer, tô falando isso em 2017, gente, tem 6 anos atrás, né? E aí sim, uma mulher, eu acredito nela, confio e tal. Aí foi aquilo, né? Foi debaixo de muita... Olha, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ter postura, que não sei o que lá, como se a gente não soubesse disso. E isso me rendeu um título que eu tenho muito orgulho. Globo Esporte, uma série de outras marcas aí, UOL... Porque eu sou, até hoje, né? Você tem a presidente Leila, mas é presidente, não foi o que eu cheguei a ser. Mas me rendeu o título de única mulher executiva de futebol num time masculino de Série A. Foi uma experiência incrível, com vários desafios, e daí eu não parei mais. 1 ano e pouco depois, eu fui convidada para vir para o Vasco, da Gama. E aí o presidente disse que ficou feliz porque achava que a Cabo Friense era uma escola. Porque um tinha saído para o Botafogo, outro para o Vasco, era sinal de que eles lá estavam fazendo o trabalho certo. E aí outras experiências também, eu foco muito na profissionalização, entrei em projetos de educação dentro do Sindicato de Atletas no Rio de Janeiro. E estou nessa luta aí, mas sempre há 7 anos que eu venho programando um canal de comunicação para o futebol feminino, que aí no Vasco eu vou contar a história. E para essa profissionalização que hoje em dia na CBF ela se restringe a alguns encontros e simpósios de poucas horas, mas você não sai com material, você não sai formado, as licenças que são obrigatórias que não tem o que fazer, e o curso de gestão que hoje em dia você tem mais gestores e executivos formados do que clube para que possam trabalhar. Mas as pessoas acabam indo fazer porque não tem efetivamente quem trabalha no financeiro de clube. Você não tem um curso específico para financeiro, quer dizer, não tínhamos, porque eu consegui também abrir junto a uma universidade agora para o segundo semestre de 2023. Finalmente teremos aí uma escola do desporto. Então, resumindo, a minha história é essa: é paixão e garra e não desistir, porque as entraves são gigantescas. Você chegou lá e, né, nesse caso aí da Cabo Friense, você chegou lá e quando chegou, mesmo assim você enfrentou o preconceito, né, por ser mulher. Mas você mostrou ali que... Exatamente. Muito capaz, né? Inclusive, quando o presidente me assumiu, né, no cargo, porque houve uma certa rejeição no início, eu tinha uma meta, eu tinha que conseguir uma vaga para a Série D. Então, assim, eu chegava às 6h30 da manhã como se fosse resolver, né? Como se eu fosse entrar em campo. Mas eu chegava às 6h30 no escritório, às vezes dava meia-noite, eu estava lá, que assim, nada podia dar errado. Eu queria dar todo o suporte possível para os atletas, que não faltassem nada. Consegui colocar nutricionista, conseguimos patrocínio de suplementos, que é um clube de pequeno investimento. Então a luta é muito grande. O gramado do Correão estava sendo trocado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Então eu conseguia que eles treinassem em São Pedro da Aldeia com uma estrutura um pouco distante. E o ruim, né? Nós lá treinamos... o Carioca começa em janeiro, então, ou seja, a gente pega a época de verão. Vocês não têm ideia o que é. Vocês estão em São Paulo, mas eu vou dar uma ideia assim: 20 quilômetros que às vezes você leva 3h30 para chegar. Porque todo mundo vem de Guaba, de Araruama, de São Pedro da Aldeia, para ir às praias em Cabo Frio. E aí aquilo ali tudo para. O ônibus várias vezes enguiçou. Então, assim, tivemos muitas dificuldades, mas conseguimos a vaga na Série D. E eu te digo, eu tenho um orgulho, e assim, aquilo ali é minha casa. Eu sou uma tricolor praiana, como eles falam, e vai ser pro resto da vida, não tem jeito. Você começou no Macaé e disse aí que despertou a sua paixão. Você tem passagem também pelo Vasco, que é um time de maior expressão em relação ao Macaé e a Cabo Friense. Mas você acha que se você tivesse começado pelo Vasco, essa paixão teria sido despertada da mesma maneira? Olha só, eu digo o seguinte: quem me pergunta hoje em dia para que time a gente torce, né, o que eu torço, eu digo que quem trabalha no futebol
É claro que você pode ter de criança ou de antes de entrar efetivamente no futebol, memórias e recordações e aquele gosto, né? Porque, como eu te falei, sempre vivi dentro de um meio, meu marido, minha família, todo mundo muito envolvido com futebol. Mas você estar num clube raiz, vamos usar o termo dessa galera aí, não com tudo funcionando, tinha dias que eu estava assinando um contrato, tinha dias que eu estava dando entrevista para emissora local, porque tinha estreia, tinha dias que eu estava comprando gelo, porque a máquina tinha enguiçado para o treinamento. Então, assim... Multitarefas. Multitarefas. E aí eu te digo, como não se apaixonar, como não entender que aquilo ali é necessário e como você ter coragem... Eu vou falar aqui em off, né? Porque não vai ficar em off, mas... A maior experiência da minha vida foi quando eu entrei no Maracanã. Eu era a executiva de futebol da Cabo Friense e estava jogando Flamengo e Cabo Friense. Gente... Coração dividiu total, né? Nossa, mas assim, a Cabo Friense, coitada, ela foi dos pequenos, porque no início esses clubes grandes botam muito a categoria de base, né? O sub-20 para jogar, para dar uma até vitrine mesmo para esses atletas. E cada vez que eu olhava, eu estava torcendo e completamente concentrada, né? Junto com os atletas, mas cada vez que eu via o gol e aquele Maracanã inteiro berrando, eu falei, meu Deus, e a minha Cabo Friense que tá tomando essa quantidade de gol, é uma dor no coração. Dá vontade de pegar o time e abraçar. Exatamente. Aí, ao mesmo tempo, um vestiário do Maracanã fica de frente pro outro, né? Então, assim, você saindo do campo e entrando, tava o do Flamengo de um lado, a Cabo Friense do outro. Eu tinha voltado de trazer as crianças que entraram com os jogadores em campo. As próprias crianças da Cabo Friense, elas queriam dar mão pros atletas do Flamengo. Oh, meu Deus. Então, imagina, foi um desespero total. Eu arrancando as crianças, não, a gente tá... Então, assim, foi uma coisa assim... Você vê os teus ídolos, porque não deixa de ser, não tem como, né? Mas é uma dor, eu falei assim, a partir de hoje, aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Não tenho mais time. O time, porque olha, gente, é lindo aquilo que a gente vê. Alô, você, ou não sei o quê, tá lá, começou o jogo. Vocês não sabem, não têm ideia do que é para aquilo ali acontecer, para aquele espetáculo acontecer. E eu não estou falando de clube pequeno, não. Eu participei do FIFA Qualifiers 2017 e 2018 pela CBF, no amistoso que teve contra o Chile. São 3 meses antes, você envelopando o estado todo por dentro, você dando a cara da seleção do Chile, a cara da seleção brasileira. É uma preparação que a gente nem imagina, né? Nem imagina. A quantidade... Olha, se tem alguém que tinha que ser reverenciado e um dia, se Deus quiser, a gente vai trazer para mostrar com imagens até aqui de preferência, a gente precisa pensar nisso. São os roupeiros. Eles são os ídolos porque eles tiram dentro de um container, sem brincadeira, mais de 40, 50 chuteiras e tênis, porque às vezes eles usam tênis para fazer o aquecimento, e ele vai botando, esse aqui é do fulano, esse aqui é do ciclano. Tem que saber de cor, com tênis né? assim, as calças térmicas, esse aqui. É uma coisa assim surreal. É um trabalho que... É igual o jogo da memória. É mais ou menos assim. Eu ficava olhando aquilo e falei, gente, é muita paixão. É extremamente muita paixão, essencial, né? Muito. E você não dá voz, você não vê isso acontecer. Os torcedores não imaginam o que é dentro de toda a preparação, de um checklist, né? Clube grande, aconteceu uma vez no Vasco, dele chegar no meio do caminho, não tinha mais tempo de voltar, esquecendo os uniformes. Então, por isso que eu digo da falta de profissionalização, você com checklist você resolve isso tudo. Então, assim, não tem como a gente, no futebol, eu digo que assim, algo completo. Você pode ter trabalhado onde você... Não importa. Na maior empresa ou num pequeno comércio, não tem nada igual ao futebol. O futebol é uma coisa assim, você sai de um jogo, você sai com a cabeça de preparar para o próximo. Seja num clube grande ou num clube pequeno. E as dificuldades são as mesmas, porque os clubes grandes, pela má gestão, eles passam por dificuldade. Então, já estive em outros clubes grandes também, às vezes, que você não tem sabão para lavar a roupa dos atletas. E literalmente isso acontece. Então, assim, eu acredito, respondendo a tua pergunta, finalizando, eu acho que eu continuaria apaixonada, mas não... faca na caveira, sabe? Tipo, tem que acontecer de qualquer jeito, não tem sabão em pó, a gente vai lá em casa, busca e bota... Então, eu acho que foi um diferencial, sim. E você tem um trabalho muito importante no Vasco feminino, né? Que você participou aí da profissionalização recente, infelizmente de poucos anos atrás. E qual é o legado que você deixou dentro do clube? De que você se orgulha de ter trabalhado dentro do Vasco, em especial ali
na categoria feminina, que hoje, né, tá disputando o Brasileirão. O que acontece? Quando eu cheguei no Vasco, um dos maiores responsáveis por eu estar no Vasco foi o treinador Marcelo Cabo, que viu uma necessidade. Aliás, um pouquinho antes disso, quando eu representava a Cabo Friense em todas as reuniões da federação, eu tinha um pânico do Dr. Eurico Miranda. Pânico. A figura dele me dava medo, né? Eu muito baixinha e tal, muitos quilos a menos, mas ele me recebeu de uma forma muito carinhosa e toda vez que a gente tinha reunião, ele me chamava de garota, senta aqui. E aí ele dizia assim, você tá nervosa? Eu falei, um pouco. Não, eu vou te falando aqui, tudo que eu falar, você fala. E aí o próprio Dr. Eurico tinha me chamado para trabalhar no Vasco. Ele não era a gestão dele nessa época, mas há um respeito, né? O Dr. Eurico, independente das opiniões diversas que tenham sobre ele, ele é uma pessoa icônica para o futebol e que principalmente ajudou muito os times que têm um calendário só como estadual. Ele entrou numa divisão, ele era uma pessoa muito respeitada, uma pessoa que tinha muitas ponderações, um apaixonado pelo futebol. Eu acho que quem assiste aquele vídeo dele com as crianças, né? Ao Vasco tudo ou nada, aquele grito deles, não tem como não se apaixonar por aquela cena, e você nunca viu um outro presidente com relacionamento com categoria de base como o Dr. Eurico. E aí ele tinha me convidado através, olha, tá acontecendo uma situação no Vasco, a parte dos esportes olímpicos não tá muito legal, mas a gente tá querendo mudar alguma coisa em relação ao futebol de salão, e eu queria muito que você viesse trabalhar. Aí eu avisei Valdemir, né, o presidente da Cabo Friense onde eu estava, e falou, perder de novo o outro, foi a história que eu te falei, mas pelo menos aqui tá sendo uma escola e tal. E aí, quando chega 2 dias antes de eu me desligar, o doutor Eurico Miranda morre. Aí eu falei, agora, o que eu faço? Se eu volto para lá e eu recuo, sem problema nenhum para mim. Mas, ao mesmo tempo, já tinham colocado uma outra pessoa no meu lugar, que eu vinha treinando durante um tempo. Então, aí eu fiquei meio perdida. Você pensa, também não vou dar o salto na carreira, né, que você tá Porque esperando. isso é normal, dizer que não, todo mundo sonha, apesar de que eu te digo, a gente vive o futebol em clube pequeno. O futebol de clube grande é mais nome e status do que qualquer outra coisa. Mas aí o Marcelo Cabo interviu. Com a morte do Dr. Eurico, esse núcleo, ele se juntou ao futebol da base, porque antigamente eles pegavam meninos, se eu não me engano, com 11 anos. E aí começaram a pegar o futsal também junto, que era um outro núcleo. E aí, na época, o gerente, que era o Carlos Brasil, me entrevistou e eu fui selecionada para fazer a parte de gerenciamento de todos os contratos da base. Então, beleza. Nós fizemos os contratos da base durante um tempo, veio a determinação legal do futebol feminino. O Vasco já tinha uma equipe, né? Essa determinação legal é a da CBF. Que veio da FIFA, Conmebol, CBF, né? E aí, olha como é que são as coisas. O Vasco, ele tinha muito bem separado o departamento de futebol profissional e o departamento de base até a entrada do André Mazuco, para mim um dos melhores gestores e executivos de futebol hoje em dia, que está no Botafogo, porque ele disse, olha só, vamos acabar com isso. Não existe departamento de futebol de base, departamento de futebol profissional. É um departamento de futebol, até porque a gente tem que fazer essa transição de carreiras, em que foi colocado o PC Guzmão para fazer essa transição nas categorias de base, um profissional também que tinha uma mão e um tato para isso. É mais ou menos a função do branco hoje em dia dentro da CBF. E aí, quando chegou essa exigência... E agora? Como é que a gente vai fazer? A gente não tinha que ter um departamento de futebol feminino, apesar do time já existir. Mas nós tínhamos meninas que deviam ser alojadas. Não tinha alojamento. Nós precisávamos de uma sala e de uma colocação para que tivesse um computador, para registro, uma impressora. Nós não tínhamos. O André, coitado, coordenador na época da categoria, o treinador, faziam assim milagre para tentar convocar as meninas para que montasse essa seleção, para que esse time, né, para que elas pudessem, não deixou de ser a seleção feminina do Vasco, para que elas jogassem. Resumo da ópera, e isso não é demérito nenhum ao Vasco da Gama, porque todos os clubes passaram por isso, né? O Vasco já não vinha financeiramente bem. O que nós vamos fazer? Aí eu cheguei e falei assim, pessoal, a gente precisa... Não tem como. Preciso de uma mesa, uma cadeira, um computador. Não tem como. Flávia, dá teu jeito aí. Então, como é que funcionava? Nós esperávamos o horário de almoço
da pessoa que cuidava dos registros do profissional masculino. E detalhe, os registros não foram feitos no profissional, que deveria. Foram feitos na base. Então, nós usávamos, o momento que nós tínhamos 1 hora, ou até eles voltarem, porque às vezes muito serviço era menos tempo, para que nós pudéssemos usar os equipamentos do clube para poder registrar as meninas. Além de tudo, enfrentavam um certo descaso ali, né? Era como se... as frases que a gente ouvia assim, nem quero saber disso. Sendo que, lembrando, né, só abrindo um parênteses aqui, essa determinação da CBF foi de que todos os clubes da Série A do Brasileirão masculino tivesse um time feminino. Exatamente, não tinha escolha. Então era mais ou menos assim, eu tinha algum problema para resolver, você tentava chegar, eu nem quero saber disso. E aí tem uma funcionária até hoje de anos do Vasco, se chama Conceição, e eu sentei com ela e falei assim, olha só, se a gente faz pro masculino, não tem como não fazer pro feminino. Então, a gente vai pegar e tal. E lá eu encontrei alguns entraves onde não se aceitava para essa primeira seleção nenhuma atleta profissional. Era uma determinação. E, gente, repito, não é demérito nenhum. Era questão do problema do período financeiro que o Vasco estava passando. Não dava para pegar e encarar salários de profissionais. Então, nós tivemos que ter reversão para amadora. E ainda consegui com muito custo. Isso é meu orgulho. O primeiro contrato de bolsa auxílio para atleta feminino, eu tenho a foto até hoje, foi assinado comigo. Eu que fiz, que redigi e que assinei o primeiro contrato de bolsa. Agora, olha o parâmetro. Na época, nós tínhamos por volta de 400 atletas na base, tá? Do Vasco. E para a seleção, nós tínhamos 28 meninas. Eu diria que desses 400 e poucos atletas, 60%, 70% recebiam bolsa. Alguns de R$300, mas muito poucas. Tinham garotos ali que recebiam valores, assim, para a idade astronômicos. Muita gente formada com pós não recebe aquilo ali. Mas é do mercado, o futebol é assim. E eu consegui 3 bolsas para 3 atletas no valor de R$300. Ainda é um valor mínimo, assim, né? Então, assim, toda uma preocupação, por exemplo, a assessoria de imprensa mal preparada para trabalhar com as meninas. Então, uma vez uma ia tirar e tal, estava de sandália de uma determinada marca X. Eu falei, gente, a gente não tem patrocínio, não tem nada, então vamos poupar as meninas e tal. Porque isso podia ser utilizado para alguma coisa. Então, foi um período muito difícil mesmo. O pior ônibus, aquele que enguiçava sempre, era o que era das meninas. Os piores lugares para treino eram das meninas. Repito, estou dando o exemplo do lugar onde eu acompanhei a transição. Não é demérito nenhum do Vasco. Como aconteceu no Vasco, aconteceu com todos os outros clubes. O Flamengo saiu um pouco à frente porque ele fez uma parceria com a Marinha. Na época já dos Jogos Olímpicos, né? Então, ele já tinha uma outra estrutura. É um clube que, financeiramente falando, já estava mais saudável que o Vasco da Gama. Então, assim, nada contra. Eu não tenho o que falar em questão de assédio, de desrespeito. Era simplesmente o seguinte, não tem dinheiro, ponto, acabou, não tem o que fazer, a gente vai ter que se virar com o que tem aí. E algo também muito interessante que aconteceu, eu tomando conta do masculino e dessa parte do feminino, teve um dia que eu falei assim, Conceição, vamos parar tudo e tirar um BIRA. BIRA é um boletim de registro, né, diário, que tem as inscrições, você pode ver se alguma pendência ou tal, para dar tempo, porque os jogos iam começar. E aí ela falou, tá, então eu vou tirar aqui. E ela cuidava do masculino. Quem sentava, para você ver, no masculino existia uma pessoa específica para fazer isso. No feminino era o coordenador que sentava junto comigo no horário do almoço. Aí eu ficava naquela, almoçava no horário do masculino, junto com todo mundo, ou almoçava com o feminino. E aí, uns 3 dias antes do prazo máximo de inscrição, fomos lá e tiramos o BIRA. Gente, quando eu tiro o BIRA, não tinha uma atleta inscrita. Meu Deus. Eu falei, acabou, tá todo mundo na rua aqui, eu, você. Aí, peraí, vamos lá. Aí entrei lá no sistema, mexia. Você vê que a coisa era tão pesada de não fazer os registros que a federação em cima ela veio um lugar para você marcar masculino ou feminino. Nossa, já tava no automático. No automático, foi tudo masculino. Aí, na hora, eu não sei que insight me deu, eu falei, tira um BIRA do masculino. Quando ela imprimiu, estavam lá as meninas todas. Eu falei, senhor, então tá resolvido. Agora aí ligamos lá, entramos em contato com o departamento da federação, que na época também a Rita, eu imagino a demanda, porque uma coisa é a gente tratar de um grupo de registro. Imagina uma federação absorver de tudo que é clube no Rio de Janeiro e de tudo que é série. Você tem a Série B, você tem a Série C, você tem a Série D.
São projetos sociais, clubes recém-criados. A Rita é muito paciente, então pode deixar que a gente comanda esse, faz isso, coloca tudo. E aí, graças a Deus, colocamos o time em campo. Não tivemos excelentes resultados, até porque faltava, como eu te falei, como todos os outros clubes. Mas hoje eu já vejo... os profissionais que estavam lá na época saíram, não tem mais ninguém. Mas assim, eu já vejo um caminhar melhor. Internamente eu te confesso que eu não sei se a gente já tem a nossa sala, se a gente já tem o nosso computador. Eu espero que sim. Porque a coisa tem que caminhar, né? Não tem como. Foi evoluindo, né? Hoje o Vasco tá melhor. Com certeza. Mas você teve um papel importante para que ele chegasse até hoje. A parte de organização mesmo, essa mudança, né, de gestão. É engraçado que quando você vai fazer qualquer curso, por isso que eu bato sempre na profissionalização, quando fui fazer o curso de executivo da CBF, um CEO de uma grande empresa super conhecida virou e falou assim, olha, no fundo vocês querem saber por que o futebol não anda? Aí, né, todo mundo assim, olhando para a cara do outro. Por que vocês não fazem um planejamento para 8 anos, para 10 anos? Aí eu levantei a mão, professor, 8, 10 anos no futebol? Como? Primeiro de tudo, por exemplo, uma grande empresa, ela pode até mudar de CEO mais vezes do que um presidente de clube, que tem um mandato difícil de tirar, uma série de coisas e tal. Mas se aquele que entrar no lugar do que saiu não der melhor resultado, ele está na rua. Num clube de futebol nem sempre é assim que acontece. Às vezes uma gestão é pior do que a outra, ela vai permanecer até o final. É muito raro o impeachment, né? Dentro do futebol. Muito raro. Então, assim, quando você está sendo profissionalizado para trabalhar com futebol, te gera, né? Eu fico imaginando esses profissionais que não têm histórico dentro de clube, e eu acompanho, eu já trabalhei em clube que era projeto social, que é o 7 de abril, e ele virou um clube profissional, era projeto social. Então você vê aquilo que às vezes na quinta-feira você não tem dinheiro para acertar o borderô do jogo anterior, você não sabe se você vai ter condição de jogar, porque se não pagar a WO. Então, você simplesmente fica sem jogar. Eu imagino uma pessoa que se apaixone pelo futebol, que era engenheiro, qualquer outra coisa, e vai fazer um curso desse, nossa, ele deve achar e vai chegar no clube, coitado. Vai ser massacrado, porque, vem cá, a história não é bem assim não, entendeu? Se às vezes falta recurso para fazer um exame. Então, não é, como é que eu vou dizer assim, um presente ou uma especificidade dos clubes pequenos. A gente passa isso nos clubes grandes também. Eu acho que você já explicou, eu acho que tá mais do que suficiente do porquê a gente tá com essa parceria agora, né? Você tem uma bagagem muito grande dentro do futebol feminino e, enfim, a profissionalização do Vasco já é um peso enorme, assim, na sua carreira. E agora vamos falar do Sport Bus Delas, que é esse projeto que a gente tá começando. Hoje eu tô só de coadjuvante, eu tô aqui para apresentar a Flávia mesmo. E Flávia, conte com quem que a gente vai poder contar de entrevista aí dentro do Sport Bus Delas, que estamos reforçando. Aí, durante a Copa do Mundo Feminina, quem o nosso colega aí do Sport Bus vai poder acompanhar. Primeiro eu queria fazer assim uma breve ressalva à importância que eu acredito que, apesar de todos aqui serem profissionais, e a gente aqui está dentro de um grupo que lida com o esporte, mas você hoje em dia, se tiver que buscar um conteúdo de feminino, e veja bem, eu não estou me referindo nem só ao futebol não, tá? É porque por conta da Copa, a gente, de desporto, efetivamente você não consegue ter essa riqueza de conteúdo, a discriminação... Visibilidade, né? Não tem, tá? E outra coisa, que pode alguém se sentir alfinetado com o que eu vou falar, mas é a maior realidade. Se as pessoas que já estivessem, né? Porque quantos profissionais eu vou trazer aqui, nós vamos trazer aqui, que são pessoas que estiveram por detrás dos holofotes trabalhando, e outras pessoas que viveram no holofote, mas vamos lá, peraí, o que foi feito até agora? Efetivamente de constância. Eu estou falando o seguinte, de mostrar a voz. Você pegar e fazer um evento específico, que seja um sucesso, que vai arrebentar, tá, beleza. E cadê a continuidade disso aí? Então, o que eu vejo no futebol feminino, e que essa parceria, que eu só tenho que agradecer o Grupo Perfil, Guilherme, você, Vitória, todas as pessoas que estão envolvidas no processo, é de acreditar que o que está faltando é isso. A gente precisa
ter algo sério e algo de continuidade, que não seja uma coisa mais que estourou e que aí se dissipou na multidão, entendeu? E em relação aos convidados, a gente está tendo muito cuidado, né, em escolher pessoas que realmente tenham a representatividade e que não são aquele rosto simplesmente por são figuras públicas. Todos efetivamente têm um papel importante no futebol. E a gente está tendo cuidado também aqui de trazer desde a parte jurídica, a parte médica, as atletas em si, a parte de arbitragem. Então você vai ter nome como a Renata Capobianco, que ela foi muitas pessoas hoje em dia, porque a gente fala em futebol, Marta. Quem não conhece a Marta? Difícil, até porque é um ícone, algo assim, né? Agora, Renata Capobianco é uma menina que começou com uma história linda, joga futebol desde criança, passou pelo Corinthians, foi seleção, e aí muito pouco se fala dela. A Renata hoje em dia tem a Soul Sport, que é uma empresa que com certeza vamos desenvolver uma parceria aí. 2 atletas dela, né, foi convocada agora pela PIA para a seleção. A parte jurídica, doutora Ana Mizutori, que é uma pessoa com conteúdo que, a nível de Brasil, né, existem outras que despontam em nome, mas de conhecimento e de estudo, que é o que eu busco, a profissionalização sem fim. São poucas as mulheres que têm mestrado em Direito Desportivo. É o caso da doutora Ana, e já ela vai estar embarcando no doutorado. É que ela está para defender a tese dela, não tenho a menor dúvida disso. Então, assim, a parte também de quem trabalha com mídia, assessoria, porque é muito diferente. Você hoje em dia trabalhar assessoria de um atleta, homem, colocar na cabeça dele o que deve ser mostrado, que não são todos seres humanos normais, que tomam a sua cerveja, que vão... Mas aí você tem que botar na cabeça que você é um formador de opinião e que a maioria é criança. Então, como é que você vai tirar uma foto tomando cerveja se a criança menor de idade não pode? A gente falou em algumas entrevistas sobre isso. Então, assim, o foco aqui é trazer profissionais realmente que tenham participação e que tenham um comprometimento em fazer com que o Sport Buzz delas seja um início, né, agora na Copa, mas de algo em que, eu quero conteúdo feminino. Bom, então eu vou lá. Porque já é um grupo extremamente consolidado e a gente indo por esse viés aí, eu acho que tem tudo para dar certo, e trabalho, né, gente, não tá faltando, né? Todos unidos num só objetivo. A gente tá jogando junto com o esporte feminino, né, nesse projeto. E, enfim, a questão do que a gente estava falando justamente dos bastidores, né? Não só do jogador, mas é muito interessante ter profissionais ali pra gente ver outro viés e como que o futebol feminino ele funciona, né? Muito exatamente. Porque é bacana, ontem mesmo eu achei... Eu confesso que eu não me lembro das outras convocações terem feito com as mulheres o que fizeram dessa vez, de estar dentro das casas esperando. Isso a gente vê todo ano, há anos isso com os homens. Eu confesso que das mulheres, eu particularmente não me lembro, eu acho que foi a primeira vez. Ter sido em TV aberta, né, a convocação. Assim. Não, exatamente. Mudou muita coisa já. Eu acho que quando você para pensar que em 2020 a Nike fez o primeiro uniforme, né, porque as pessoas... Não é bom você pegar um uniforme com 5 estrelas? Não é bom, porque nenhuma delas foi conquistada pela mulher. Então, você ter agora, elas estão na chance. E eu acho que te dá mais gás quando você tem que correr atrás do que é seu. Buscar a primeira, né? Pela primeira vez, as nossas meninas estão indo lindas, com uma roupa sob medida, coisa que nunca aconteceu. Gente, estamos em 2023, sabe? Os homens estavam lindos na Copa passada, super elegantes e tal. Por que não as meninas? Então, assim, aí eu te pergunto, é por causa dos dados históricos que nós temos? É por causa desse atraso que faz não ser um produto tão atrativo quanto o masculino? Agora, se você também não der condições, que é isso aqui, trazer voz, trazer pessoas que efetivamente estão comprometidas com a causa de desenvolvimento e fomento do esporte, e se você não der condição também, você já imaginou como essas meninas vão entrar pela primeira vez, se apresentar de uma forma, porque as outras delegações elas se apresentam assim. Então a gente estava sempre no nível de inferioridade, a gente estava sempre, sabe, as meninas jogando com a camisa com a cava aqui, os shorts todos enrolados porque batiam, porque era refúgio do futebol masculino. Então, assim, como que você vai exigir? Só estão querendo... Teve uma discussão aí,
bastante acirrada sobre por que só querem pagar tanto para transmitir, não sei o quê. Pô, vamos pensar em melhorar o produto. Exato. A qualidade das atletas, só se melhora com investimento, né? Só, não tem como. Você tem que investir um pouco para você ter um retorno. Você tendo retorno, você tem mais investimento. Exato. Então, assim, isso eu acho que a presença do presidente Edinaldo, obviamente que é um somatório de coisas, tem um diferencial em relação a isso, um olhar diferenciado. Ele é uma pessoa que ele busca a inclusão e acho que grande parte disso também é responsabilidade dele, desse novo cenário que a gente está encarando. E é surreal quando a gente compara o futebol feminino europeu e americano com o futebol brasileiro, né? Sendo que aqui a gente tem jogadoras assim que marcaram história dentro do futebol mundial. Que jogam lá. Que jogam lá e não tem como não citar a Marta, aí 6 vezes melhor do mundo. Assim, ela já chegou a ser a maior campeã entre homens e mulheres, né? E a gente ainda vê essa discrepância em investimento. E eu achei super bacana, acreditem. Teve o falecimento do Pelé, que colocaram um banner gigante, porque no Rio de Janeiro eu moro na Barra, então estou muito próximo à CBF, até por conta de trabalho, estou sempre lá. Quando eu vi metade da fachada da CBF tomada pela foto da Marta, eu falei, gente, tá aqui, isso aqui representa muita coisa. Que quem não convive com o dia a dia, falar assim, frescura, se tu estão fazendo isso tudo por causa de um uniforme, gente, é autoestima, é confiança. É a mesma coisa que você chegar para trabalhar num lugar que tá tudo destruído, a cadeira tá quebrada, você é mal recebido pela pessoa da recepção, o teu chefe te olha de cara feia, aí você vai pedir um papel, uma caneta, você não tem para trabalhar. Uhum. Agora, se você chega, não tô dizendo que você precisa da melhor cadeira, da melhor recepcionista, do melhor chefe do mundo, até porque é responsabilidade, né, quem tá do outro lado. Mas o mínimo básico, e as meninas não tinham nem o mínimo nem o básico. O divisor de águas no futebol, opiniões para mim realmente não importam, porque eu acho que quem vive foi o Dr. Marco Aurélio, onde ele começou a colocar o compliance, as coisas nos devidos lugares, mostrar que o futebol feminino ele precisa de um departamento médico específico, por questões específicas. A roupa ainda foi até, coitado, na época criticado, porque estava querendo sensualizar. Não, ele só queria uma roupa do tamanho de uma mulher. Uhum. Quando você vai comprar calça numa loja multimarca, você vai na seção masculina ou você vai na feminina? Uhum. O corte é diferente. Se eu não me engano, acho que até o fechamento lá de botão é diferente, uma série de coisas. Então, assim, como não no esporte, sabe? Então, eu acho que eles são pessoas que realmente estão preocupados. O Dr. Marco Aurélio ficou lá há muito tempo, tive muita oportunidade de estar junto dele. Ele também é um dos nossos entrevistados aqui, com certeza conteúdo assim de primeira. E eu acho que agora, outro dia brinquei assim, galera, olha só, a gente estava numa reunião, até por conta desse curso de profissionalização, aí o pessoal falou assim, olha só, presta atenção, o foguete não dá ré. Aí tinha que ser um homem que falou assim, mas explode, né? Vê esse último que explodiu. Eu falei, não, mas aqui não explode não, aqui ele só sobe e é sucesso total. Porque você vê uma brincadeira de trabalho, claro que a gente levou no final, falou assim, a gente conversa depois. Mas no meio de uma reunião... É muito cultural isso, tá, né? Tá enraizado e a gente vai levar anos, sabe? Por exemplo, os meus filhos, eu tenho um de 21 e 23, eles são de uma fase que já acham normal e chamavam as meninas na hora de dividir. Eles já botaram algumas meninas que jogavam bem, uma delas é atleta do Fluminense, a outra estava no Fluminense, foi pro Flamengo agora. Isso já é o comum. Uhum. Agora, se eu pego o filho de uma amiga minha, acredite, com 3 anos atrás, ele ainda acha estranho a menina jogar bola. Uhum. Então, assim, é uma virada de chave rápida e eu torço para que cada momento e cada posicionamento que a gente precise mudar no futebol feminino, eles venham com uma virada de chave rápida também. Eu acho que a conquista de uma primeira estrela vai mudar, assim, totalmente a percepção do futebol feminino brasileiro. Absoluta certeza. E eu acho assim, eu não sou uma pessoa que pense para baixo, mas eu acho que 23 ainda tá cedo. Porque a grande parte da mudança, ela foi da última Copa para cá. Uhum. A gente teve esse período da pandemia. Mas eu te digo que para 2027 eu tenho bastante expectativa e esperança que a gente traga, porque uma hora vai ter que vir, né, gente? Se o trabalho está sendo bem feito, está estruturado, nós somos gigantes por natureza. Então, assim, uma hora isso vai ter que acontecer, uma hora vai chegar.
E aí eu acredito que elas vão ter muito mais orgulho da camisa com uma estrelinha do que aquelas 5 que elas vestiam, entendeu? Exato. A gente tá aqui falando sobre esse pensamento que já é enraizado, mas por que o futebol feminino recebe tanto hate? Por quê? Olha só, eu acho que tudo que é diferente, né, que não é muito comum pela sociedade, ele tem a tendência a ser rejeitado, a ter o ódio, a ter... Por exemplo, eu hoje em dia vejo em questão de qualidade, isso foi fato, tá? Uma pessoa chegou pra mim e disse assim, nossa, ontem, e tem um apresentador, inclusive, que citou isso. Ontem eu não aguentei vendo aquele jogo masculino, uma mulher falando. Isso é um absurdo, narrando futebol e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como ele é um treinador, ou seja, ele é do meio. E eu tenho uma certa intimidade com ele. Obviamente, eu não expus, achei um absurdo ele colocar aquilo público, né? Tem coisas que você pode ter sua opinião, mas é melhor você guardar pra você. Exato. E aí eu fui no particular, falei, professor, eu tô meio decepcionada, não tô entendendo e tal. Não adianta, primeiro de tudo, quem não tem vestiário não tem condição de narrar jogo. Bom, quem tem vestiário ou é treinador e se preparou para isso, preparador físico, massagista, fisioterapeuta, atleta. Não faz sentido nenhum esse pensamento. O que uma coisa tem a ver com a outra? E quem está narrando fez jornalismo ou seguiu os outros caminhos para chegar, não conseguir ver. Aí ele, não, mas que não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, bom, então o problema não é ser mulher. É porque ela é uma ex-atleta? Não, mesmo que fosse ex-atleta. Isso não é coisa pra mulher. A voz dela me irrita, a presença dela me irrita, a figura irrita. A gente não tá acostumado com isso. Então o problema é ser mulher. Exatamente. Me respondeu. Aí eu virei e falei assim, mas deixa eu só fazer uma colocação. O que o senhor tem a me falar sobre fulano de tal? Narrações excelentes e tal, tanto no futebol como até no automobilismo. Eu falei, tá, perfeito. Ele alguma vez pilotou algum carro de Fórmula 1? Então, ou seja, tá notório que a discriminação é por conta do sexo, não tem nada a ver, porque pro homem, o homem faz tudo, né? O homem pode ter sido formado em engenheiro, trabalhou 10 anos e resolver comentar basquete que tá tudo ok. Nunca jogou basquete, tem 1,60 m de altura, mas tá falando, tá comentando, tá beleza. A mulher que se prepara para aquilo, porque, gente, acreditem, a gente tem que se preparar 4 vezes, 5 vezes mais do que o homem e mostrar 4, 5 vezes mais para chegar em algum lugar. Porque sempre você vai ser olhada com o olho torto. E o pior, existe a galera que é mídia declarada, mas que muito pouco fez, porque eu acho que nem eles mais acreditam que isso pode acontecer. Então, as chegadas da SAF, como a gente tratou numa das entrevistadas aqui, é algo em que vai profissionalizar mais, porque é uma necessidade de uma empresa, tem que dar lucro. Não vai poder mais ficar naquela de fechar, porque responde-se com bens e uma série de coisas diferentes do que era o futebol. Uma gestão fechou com 5 meses de salário atrasado, entrava uma outra gestão e beleza, vamos tentar pagar, tentar novos, ver o que eu consigo. Então, assim, eu vejo que a profissionalização indiretamente ela vai beneficiar o futebol feminino, sim, e que está na hora da gente dar voz àquelas pessoas que não estão acostumadas a colocar cara na tela, sabe? Mas que o trabalho que é feito por trás, a gente tem cada projeto social lindo de mulheres. Você não tem ideia que a menina é funcionária pública, mas tira passagem para todo mundo no final para elas voltarem para casa. É bizarro. E por fim, Flávia, o que a gente pode esperar do Sport Buzz delas? Bom, muita dedicação, conteúdo de verdade, conteúdos exclusivos, né? Um olhar além do que a gente está acostumado a ver no esporte, voz a quem efetivamente está sempre atrás das telas, porque no máximo ali, quem é que você vê? Você vê dentro, quando você aparece um jogo de televisão, você vê o treinador, você vê o preparador físico, o massagista, o médico, os atletas, os suplentes, né? Ou a reserva, o presidente uma vez ou outra, mas essas pessoas não estariam ali, não entrariam em campo sem todos os stakeholders que acontecem por trás disso aí. Não estariam. E essa galera, ela tem muito para ser profissionalizada para que o resultado em campo seja melhor. Porque uma coisa nesses anos todos, em todas as categorias que eu passei, que eu percebi é o seguinte:
um clima ruim dentro do clube, ele vai refletir num resultado ruim dentro do campo, entendeu? Então, ou seja, o extracampo, explicando melhor, ele é totalmente responsável pelo que acontece dentro de campo. Então, o que a gente pode esperar daqui? Verdade, seriedade, trabalho de qualidade, muito suor, a gente sem medir esforços para que a coisa aconteça e que para que a gente se torne, né, com essa equipe aí nota 1000, referência em conteúdos esportivos, que não é o caso, vocês já são no Sport Buzz, mas que a gente consiga dar esse espacinho para as mulheres e ajudar a embalar essa galera aí que está precisando. É isso. Flávia, obrigada pela parceria. Obrigada por vocês. Agora também. eu vou sair daqui, estou dando o lugar para Flávia, que vai conduzir aí a sequência dos episódios. Olha a responsabilidade. Ah, mas assim, nível prateleira lá de cima, a gente não poderia ter escolhido uma parceira melhor para conduzir aí a sequência dos episódios. Então, acompanhem, aí tem muito conteúdo legal, como a Flávia falou. E siga a gente nas redes sociais também. Um beijo e até a próxima. Obrigada. Como que você chama? Ana Paula, Quantos filhos você tem? 9. 9. Você tem cisterna? Não. Como faz para pegar água? A gente pega o jegue, aí vai até a fonte e pega água. Agora só que como é muita ladeira, às vezes o jegue cai, quando o jegue não cai, é o bujão que vira para trás, é o maior sufoco. Buscar todo dia? É, todo dia. Aí teve um tempo aí que a gente quase que não conseguia pegar água, porque o pessoal, quando via que tinha muita gente pegando, aí fechava, colocava cadeado, a gente não tinha como pegar.